Olá, galera de TCC1, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar essa aula que foi exatamente aquele nosso primeiro encontro virtual de TCC1, em que a gente tratou sobre a revisão de literatura ou a revisão bibliográfica, tá bom? Como a gente naquela ocasião não gravou a aula, então eu achei por bem utilizar aqueles mesmos slides e fazer uma apresentação, principalmente para aquele aluno que não pôde estar presente naquela ocasião, ou mesmo para vocês poderem usar esse material para fazer a vossa revisão, tá bom? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O encontro aconteceu no dia 30 de setembro e a gente tratou sobre a revisão bibliográfica. No início, eu fiz uma observação em relação à questão da problematização em pesquisa, para vocês estarem fazendo uma reflexão sobre o projeto de vocês. A problematização em pesquisa é exatamente uma inquietação, um problema, uma situação não resolvida que se apresenta em um dado contexto. O problema, ele não se trata necessariamente de uma curiosidade, não é só uma curiosidade pessoal que você tem sobre uma determinada situação ou uma dúvida, né? Às vezes a pessoa faz da questão de pesquisa algo muito pessoal, muito particular, quando na realidade existe a relevância da pesquisa do ponto de vista da ciência, né, da academia e também da sociedade de uma forma geral. Então, normalmente, a gente, quando busca um problema de pesquisa ou quando um problema de pesquisa já está situado e você tem a percepção a respeito dele, é justamente na revisão bibliográfica que você consegue perceber ou não, ou melhor, percebe sim, consegue perceber a relevância ou não daquela temática, certo? Então, um problema de pesquisa é algo que está situado, né, na sociedade e que demanda por uma investigação para poder compreender melhor esse contexto, né, estabelecer, se preciso for, se cabe hipótese e testar essas hipóteses através de uma instrumentalização, né, e depois se faz a análise sobre os resultados obtidos desse processo, certo? Então, pense em relação à pesquisa de vocês. Ela é, de fato, um problema, né, que se situa no campo científico-acadêmico, né, ou um problema social, ou se resume a uma curiosidade, né, particular que você tem a respeito de uma temática, ou mesmo uma dúvida em que você quer tirar fazendo uso, vamos dizer assim, da metodologia científica. Isso com certeza vai diminuir muito a relevância da sua pesquisa. Então, para você poder compreender melhor, né, se seu problema ele vai além de uma curiosidade ou uma dúvida pessoal, você recorre à revisão de bibliografia. Questão de pesquisa. Como já falei há pouco, né? A questão de pesquisa é um problema situado em um determinado contexto e uma vez que essa questão de pesquisa ela está bem determinada, ela vai te levar ao tema. Então, quando se tem uma questão de pesquisa, automaticamente você tem o seu tema. E uma vez de posse do tema, os objetivos que você irá traçar da sua pesquisa, eles vão partir justamente dessa questão. Então, o objetivo geral é justamente a questão de pesquisa, né, em que você tem o verbo no infinitivo, conduzindo aonde você pretende chegar, ou melhor, da onde você pretende partir, né? O correto na realidade a questão de pesquisa é o ponto de
de partida. Como já foi dito, né, a relevância acadêmica, científica e social, ela fica bem estabelecida quando você começa a situar a sua pesquisa no campo científico. Como é que a gente faz isso? Através da revisão de bibliografia. Então, o projeto de vocês aparece muito o termo referencial teórico. E aí eu quero esclarecer que muitas instituições não fazem a diferenciação de um do outro, né? Utiliza como se fossem sinônimos. O referencial teórico acaba sendo como se fosse a própria revisão de literatura, revisão de bibliografia, revisão bibliográfica, né? No caso, essas três nomenclaturas se referem a uma mesma etapa do projeto. Então, eu costumo destacar assim, o referencial teórico, ele aborda muito conceitos chaves da sua pesquisa. Então, no projeto de pesquisa, não é o momento ainda de você mobilizar esses conceitos chaves. No seu projeto, cabe uma revisão de bibliografia. Ou seja, você primeiro precisa situacionar a sua pesquisa. Quais são outros autores que falam a respeito da temática igual à sua ou a temática aproximativa da sua? Então, na revisão de bibliografia, você vai pegar a sua pesquisa e vai dialogar com outras que têm aproximação temática da sua. Vai dialogar com pesquisas que podem estar abordando o mesmo tema, embora tenha, vamos dizer assim, uma metodologia diferente, ou pode estar abordando o mesmo objeto em uma perspectiva distinta, ou ela pode estar abordando o mesmo objeto em um campo empírico diferente, né, em um outro contexto, e assim sucessivamente. Né? Você pode ter aí várias situações em que a temática ela tem o mesmo objeto, porém em um outro contexto diferente do seu. Né? Você está trabalhando em relação a uma determinada espécie de planta. Aí tem outras pesquisas em outro contexto com aquela mesma espécie de planta. De repente, aquela outra pesquisa ela tem uma abordagem diferenciada da sua. Você pretende analisar, vamos dizer assim, as características terapêuticas dela, na outra pesquisa fez uma caracterização daquela planta. Então, essas pesquisas elas se aproximam, elas têm uma aproximação que é justamente o objeto, embora em contextos diferentes. Ou você pode ter no mesmo contexto pesquisas com outras plantas e que elas podem estar sendo exploradas na mesma região em que você está fazendo a sua pesquisa, certo? Então, você vai buscar no campo científico os estudos que foram realizados e que têm uma aproximação temática com a sua, certo? Então, nesse esquema aí, a gente tem o título Estado da Arte e Revisão Bibliográfica. Eu quero esclarecer assim, que Estado da Arte ele é uma revisão bibliográfica abrangente. Por quê? Porque no Estado da Arte você se propõe a fazer uma pesquisa ampla de livros, de revistas científicas, de eventos, de teses, dissertações a respeito de uma temática. Então é quase como se fosse uma busca de fontes para você tentar dar uma abordagem muito bem generalizada. É quase como se você fosse esgotar a procura, as produções, né, a respeito daquela temática. Já a revisão bibliográfica, não. Ela não precisa ser necessariamente com todas as pesquisas disponíveis, mas você pode fazer um recorte, né? Você pode estabelecer um critério em que você traz determinados tipos de trabalhos para dialogar com o seu. Esse recorte pode ser temporal, né? Você leva em consideração de um período de um ano a outro, ou você pode fazer um recorte do objeto, né, que está sendo estudado, ou um recorte do campo empírico. Então, tem várias situações, né, vários critérios que você poderá estabelecer
para poder instituir um critério. Então, a triangulação se refere justamente à sua capacidade, né, de estabelecer esse diálogo. Você trabalhar com autores diferentes e abordando as suas pesquisas de uma maneira alternada, né? Não ficar aquele texto corrido em que você muitas vezes discute a temática de uma pesquisa, né? Aí você faz uma sequência de 2, 3 parágrafos com aquele mesmo autor, aí daqui a pouco você já não fala mais dele, já traz um novo autor, faz a mesma situação, depois já vem um terceiro autor, e aí você não estabelece, né, uma triangulação entre esses autores. Então, demanda também essa habilidade na escrita, né, de você saber situar as pesquisas e colocar, vamos dizer assim, grupos, pesquisas que têm a mesma abordagem ou que têm abordagens contraditórias, né, conflituosas. Então é preciso, na hora que você for escrever a sua revisão, você ter essa habilidade de fazer essa triangulação, né, de triangulação entre as mais diferentes pesquisas. Então, pode estar trabalhando com as pesquisas que confirmam, né, se for o caso, a sua hipótese, ou pesquisas que se contrapõem, né, àquilo que você pretende pesquisar. Alguns resultados de pesquisas que podem se aproximar do que você tem como hipótese, né, de resultado a encontrar. Enfim, esse processo vai ajudar na problematização da sua pesquisa. Você vai compreender ainda mais o que você se propõe a pesquisar a partir da revisão de bibliografia. Então, na revisão de bibliografia, você tem a compreensão, inclusive, da relevância, né? Se o que você propõe pesquisar realmente é tão importante, é tão discutido, é tão acatado no meio científico-acadêmico. E muitas vezes você pode, até nas pesquisas já instituídas, observar, né, quais são as orientações que nas considerações finais uma dada pesquisa dá para que outros pesquisadores deem continuidade a respeito daquela temática, né? Quais foram as lacunas que, pela condição temporal ou metodológica, uma determinada pesquisa não conseguiu preencher, que uma outra pesquisa poderá também dar essa complementariedade. Certo? Então, a revisão de bibliografia também tem esse viés de complementar, né? De enriquecer outros trabalhos que já foram realizados. E aí, eu trago um exemplo, né, de um site em que tem trabalhos publicados em anais de eventos, que é o da ANPED. Então, nesse aí da ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, uma das mais conceituadas associações que promove as reuniões mais importantes no Brasil no campo educacional. Então, esses eventos que eles realizam em várias regiões do Brasil são discussões diversas, né, a respeito de várias demandas educacionais. Então, eles fazem esses eventos, né, os trabalhos são socializados através de grupos de trabalhos, e nesses espaços em que ocorrem essas socializações, há as discussões, né, sobre as temáticas aproximativas. É quase como se fosse uma revisão bibliográfica acontecendo no corpo a corpo, né, de maneira concreta, em encontro de profissionais de educação. Aí, esses trabalhos eles são publicados. Então, você pode, a partir da publicação desses trabalhos também, tomar como referência para o desenvolvimento de sua revisão bibliográfica. Então, a gente tem as reuniões científicas, como eu acabei de falar, né, da ANPED. Ela desenvolve
as reuniões nacionais e as reuniões regionais. Vocês entrando no site, vocês vão ver logo na primeira página aquele campo, né, onde tem a setinha verde aí sinalizando reuniões científicas. Aí vocês escolhem as nacionais. Deixa eu só voltar aqui para sinalizar aí o site, né? amped.org.br. Entrou lá, vai abrir essa primeira página. Reuniões científicas, escolham as nacionais. Não tem problema também se quiser as regionais. Vai ser direcionada para essa página, onde tem os ícones indicando as reuniões que tenham ocorrido no último ano. Então a gente vai ter aí a 38ª reunião nacional da Amped, tá vendo onde tem a setinha verde, que foi a última reunião que aconteceu em 2017. Né? Verifiquem aí nas datas, essas reuniões acontecem a cada 2 anos. Então você pode entrar, clica nessa 38ª reunião nacional, que aconteceu em São Luís do Maranhão, em outubro de 2017. Aí vai ser direcionado para essa outra página aqui. Né? Aí essa é a específica dessa 38ª reunião. Aí tem as abas indicando, né, como foi a reunião, quem compôs o comitê científico, né, a inscrição que estava aberta nessa época do evento. E aí vocês vão onde tem a programação e GTs. Né? Os GTs são os chamados grupos de trabalhos. Clica em GTs, vai ser direcionado para a programação. Aí na programação, né, a gente tem aí mini cursos, outras atividades que foram, né, expostas no evento, pôsteres. Aí os trabalhos encomendados pelos próprios grupos de trabalho, os trabalhos excedentes, eu indico vocês entrar aqui, onde está indicado na seta verde, em trabalhos. Essa reunião ela teve como tema geral democracia em risco, a pesquisa e a pós-graduação em contexto de resistência. Aí vai aparecer todos os GTs. Tá vendo? A gente tem GT2. Eu não estou lembrado agora do que trata exatamente o GT2. Mas, por exemplo, o GT5 é o grupo que eu faço parte, geralmente, quando eu publico nesse evento, que é o grupo de trabalho referente a políticas educacionais. Mas aí vocês vão procurando de acordo com a área de vocês, né, de acordo com o interesse de sua pesquisa, qual é o grupo que mais se enquadra. Né? Se sua pesquisa tem um caráter ambiental, né, vai ter um grupo desses aí que ele vai lidar exatamente com essa questão. Né? Se tem a ver com questão curricular, também você vai encontrar o grupo específico. Né? Se tem a ver com aspectos históricos, também você vai ter o grupo específico, né? Filosófico ou psicológico e por aí vai. Esses grupos todos. Aí nesse exemplo eu dei um exemplo com o grupo que tem a ver com a minha linha de pesquisa, que é políticas públicas educacionais. Aí escolhendo esse grupo aí, vai listando quais foram as publicações, né, nessa ocasião. Não aparece o nome a que se refere cada grupo desse aí. Mas aí, quando você clica nele, aí aparece assim embaixo, ó, acesse a grade completa. Aí você clica e vai te trazer informação sobre exatamente qual é a linha de pesquisa desse grupo, certo? Aí vocês vão identificar qual é
a do grupo de vocês. Então lá eu tenho um exemplo, né, de publicações em anais de eventos. Aqui nós temos o catálogo de teses e dissertações, que nesse caso eu indico para vocês da CAPES. Ele é o que mais agrega as publicações dos programas de pós-graduação do Brasil. Coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, né? Lembrando que é a CAPES que é responsável por estar avaliando os cursos, né, de mestrado, doutorado, especialização, e pode inclusive descredenciar cursos se eles não alcançarem as metas instituídas por essa instituição. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Aí está no endereço catálogo de teses.capes.gov.br. Aí você vai ser direcionado a essa página. Pode ter mudanças também no layout das páginas, né, em relação ao período em que eu captei essas imagens. E aí tem um campo de busca. Aí você coloca lá palavras-chave que são as unidades que você vai estar empregando para melhor compreender o campo de estudo da sua pesquisa. Geralmente essas palavras-chave a gente coloca no resumo. Só que o resumo geralmente é feito quando o seu trabalho já está pronto, né? Então, muito antes disso, a gente pode instituir quais são as palavras-chave que vão dar, vamos dizer assim, estabelecer os conceitos-chave para a melhor compreensão da minha pesquisa, né, do seu trabalho. Então, a pessoa coloca a palavra-chave, clica em busca, vai aparecer uma infinidade de respostas, né, de resultados. Aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir a partir para os filtros, né, eles aparecem logo abaixo. Aí você vai encontrar os campos logo abaixo, indicando os filtros que você usa para poder melhor classificar a sua pesquisa, né? Se é mestrado, se é doutorado, qual é a grande área de conhecimento, né? No nosso caso é educação, a área do conhecimento específica, né? Aí vocês colocam lá a área de avaliação, vai ter lá as opções para vocês colocarem, e a área de concentração. Então, colocando esses filtros direitinho, você delimita melhor a sua pesquisa e o resultado não fica tão abrangente. Aí eu quero fazer uma seguinte observação. Nos anais de eventos da Amped, você tem que estar vendo o título, né, que vai aparecer lá de cada trabalho que foi publicado. A partir da leitura dos títulos é que você vai verificar se há ou não aproximação. Tendo aproximação temática do seu trabalho, você vai baixar aquele arquivo e vai fazer uma leitura dele. Na sua leitura, você vai fichando, né, quais são os pontos mais relevantes, e depois você vai escolher quais são aqueles que você vai estar empregando na sua revisão bibliográfica para estabelecer esse diálogo com a sua pesquisa. Já aqui, você vai também identificar através da leitura dos títulos, porém não precisa necessariamente você baixar o conteúdo, né? Porque é muito amplo, são muitas páginas, né? Essas publicações. Então você vai ler os resumos, e através do resumo é que você vai estar citando, direto ou indiretamente, o seu trabalho, tá bom? Então, aqui você só verifica os resumos. Se de repente a pesquisa ela é tão aproximativa que a sua, você achar que é relevante, você pode baixar para poder verificar, por exemplo, a parte metodológica, né? Como foi desenvolvida a parte metodológica, isso pode inclusive trazer até alguma luz, né? Algum esclarecimento sobre a sua pesquisa também. Isso é importante, certo? Então foi isso, foi exatamente essas questões que foram colocadas, né, no nosso encontro virtual. Eu achei por bem fazer a gravação, porque naquela ocasião a gente acabou não registrando, e aí serve para vocês estarem revendo, né, o que foi colocado naquela ocasião, né? A gente inclusive tirou dúvidas naqueles momentos, porém algumas das dúvidas que foram colocadas naquela ocasião, elas já foram também ao longo dos outros encontros virtuais tirados, né? Então é interessante vocês também reassistirem os encontros
Se não quiser ver a parte da revisão bibliográfica dos colegas, vocês podem verificar as questões que foram feitas e as respostas, né, que eu coloquei para vocês. E aí nas referências, né, os dois textos que a gente trabalhou, o primeiro, que fala sobre a bússola do escrever, né, que trata especificamente sobre essa questão do estado da arte, e o outro texto, Fundamentos da Metodologia Científica, né, em que a gente trabalhou com o capítulo em que levanta justamente essa questão do problema, né, a problemática da pesquisa, a sua relevância científica, acadêmica e social, certo? Então, gente, é isso aí. Tá aqui para vocês, né, esse registro desses nossos encontros. Espero que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem e vão tirando as dúvidas nos demais encontros ou até mesmo no privado através do WhatsApp. Então eu fico por aqui. Um grande abraço.